Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso tempo devocional. Deus possa te abençoar a tua semana, né? Que os teus planos possam ser prósperos diante de Jesus, tá bom? Quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em 1 Coríntios 3. Hoje nós vamos falar sobre uma chave que nos dá acesso a muitos lugares no mundo espiritual. E eu tô falando sobre a maturidade. Eu creio que o Senhor está voltando e Ele vem buscar uma igreja madura, uma igreja curada, uma igreja sarada em nome de Jesus. Então não sai desse vídeo, eu quero te pedir para tu curtir ele, comentar, compartilhar. Se tu ainda não é inscrito nesse canal, já te inscreve e receba devocionais para abençoar a tua vida, tá bom? Aqui, 1 Coríntios 3:1, Paulo está direcionando uma carta para o povo de Corinto. Aquela igreja tinha sido estabelecida ali, mas como toda igreja que estava começando, toda igreja que estava iniciando, ela estava andando num percurso muito bom, mas Paulo percebeu algumas coisas que poderiam tirar a igreja do foco. Alguns erros ainda que estavam sendo cometidos que já não cabia mais para aquela igreja. Afinal de contas, a própria Bíblia disse que quando nós nascemos, somos bebês na fé e carecemos de leite espiritual, né? De um alimento um pouco mais líquido, mas assim que a gente vai crescendo espiritualmente, nós necessitamos de um alimento mais sólido. Só que nós não conseguimos colocar alimento sólido na boca de bebê, na boca de criança. Então, nós precisamos crescer para que o Senhor possa colocar um alimento mais sólido e nós possamos chegar à estatura do varão perfeito, né? À estatura da plenitude de Cristo, para que a gente seja cada vez mais parecido com Ele. E quando o Senhor vir buscar a sua noiva, Ele nos encontre preparados e maduros, tá bom? Olha só como é que Paulo começa direcionando esta carta para aquele povo. 1 Coríntios 3, versículo 1. Diz assim: irmãos, não pude falar para vocês como os espirituais, mas sim como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estão em condições de receber. De fato, vocês ainda estão sem condições de receber, porque ainda são carnais. Porque visto que tem inveja e divisão entre vocês, não estão sendo então carnais e agindo como mundanos? Aqui, Paulo está direcionando aqui a essa igreja dizendo, olha só pessoal, amadureçam, cresçam. Vocês não estão agindo como pessoas que estão crescendo na fé. Paulo aqui está querendo colocar para eles um alimento mais sólido, mas está dizendo assim para eles, eu não consigo falar com vocês, ele está dizendo assim. Eu não estou conseguindo me comunicar, porque bebês na fé, geralmente, né, bebê na fé ele não escuta. Uma criança, se tu for ver como é difícil prender a atenção de uma criança. Como é difícil a gente conseguir falar com uma criança. E quando a gente fala ainda, na maioria das vezes, ela não entende o que a gente está falando. Entra aqui e sai aqui. Então, pessoas maduras em Deus, elas sabem escutar. Elas sabem escutar e muito mais do que escutar, a pessoa madura, ela absorve e coloca em prática. Ao contrário de uma criança, porque tu tem que repetir várias vezes a mesma coisa para a criança, não é assim? Tu repete todos os dias, precisa tomar banho, precisa escovar o dente, precisa limpar a orelha, todos os dias, até que aquilo fixe na mente delas, porque tu fala hoje e amanhã ela já esquece. E aqui Paulo está dizendo, assim agem os bebês da fé, as crianças na fé. E lembra que eu falei que o Senhor quer buscar uma igreja madura? Então, pessoas maduras, elas sabem escutar. Pessoas maduras, além de escutar, ainda colocam em prática, amém? Então, Paulo diz assim, eu não consigo ensinar para vocês, porque vocês são carnais, está dizendo aqui. Então, ouvir e não praticar a palavra de Deus revela o tamanho da nossa carnalidade. E sim, nós somos seres terrenos, mas nós somos seres também espirituais. Então, aqui um bebê na fé, ele está muito mais perto da carnalidade. E é por isso que o Senhor quer que nós cresçamos e amadurecemos, para que a gente se torne cada vez mais seres espirituais. Amém? Então, a gente conhece quem são os bebês na fé e quem são as pessoas maduras na fé pela maneira que elas se comportam.
pelas maneiras que ela agem, porque as nossas ações revelam o quanto de Cristo que é em nós. Hoje, a gente consegue perceber, às vezes, bebês na fé de 50 anos e homens maduros na fé de 25 anos. Porque isso não tem uma coisa a ver com a outra. A nossa maturidade é o tanto de Deus que nós temos e o tanto de Deus que nós transbordamos através de nós. É isso que revela a nossa maturidade. Não é o quanto de Deus que nós apenas sabemos ou estamos, na igreja. Não é o tempo que eu leio a Bíblia. Não, é o quanto que eu pratico a palavra de Deus. Porque aquela igreja ali, ela até tinha cultos, ouvia a palavra de Deus, mas não estava praticando aquilo que era ensinado. Então, o maduro aqui nos ensina que tem um coração ensinável. Ensinável, ele aprende e aquilo que ele aprende gera uma mudança na vida dele. E olha só o que Paulo continua dizendo aqui no versículo 3, porque ainda são carnais. Por que ainda são carnais? Presta atenção. Porque visto que ainda há inveja e divisão no meio de vocês. O Senhor está dizendo assim, o maduro não tem inveja. O maduro celebra o outro. O maduro elogia o outro. O maduro se alegra com a alegria do outro, mesmo que ele não esteja passando, pelo aquele mesmo momento de alegria que o outro está passando, mas ele se alegra com a alegria do outro. Eu sempre digo que é muito mais fácil, meu irmão, as pessoas chorarem contigo do que se alegrarem contigo. Porque a felicidade ainda causa inveja nos outros. A tua felicidade, a minha felicidade, a felicidade alheia ainda causa inveja nos imaturos. E o Senhor está dizendo, não, parem com isso. Eu quero uma igreja madura, que se alegra com o outro, que celebra a vida do outro, que entende que o que eu tenho para ele, eu tenho para ele. E que o que eu tenho para ti, eu tenho para ti. Não é questão de comparação. Seja maduro, irmão. Se alegre que o irmão comprou um carro. Se alegre que o irmão comprou uma casa. Mesmo que tu não tenha carro, que tu pague aluguel. Se alegre. De coração, sabe? Não da boca para fora, com falsidade, mas do coração. E a inveja é algo que se a gente não pedir para o Senhor arrancar de nós não vamos conseguir sozinhos. Mas os maduros vão chegar diante de Deus e falar, Senhor, se existe alguma raiz de inveja dentro de mim, arranca, tira de mim. E olha o que Paulo continua dizendo ali, vocês ainda são imaturos porque existe divisão dentro de vocês. Existe divisão no meio de vocês. Então, o imaturo é aquele que vive causando divisão. O imaturo ainda não entendeu o seu papel no corpo. O Senhor é a cabeça da igreja, nós somos o corpo. Então, meu irmão, você faz parte desse corpo. Se uma parte desse corpo doer, o corpo inteiro vai sentir. Se uma parte desse corpo estiver doente, o corpo inteiro vai sentir. Então, cuide desse corpo. Zele nesse corpo que o Senhor te colocou. Proteja, guarde a vida dos teus irmãos. Não seja tu aquele que vai falar dos irmãos lá fora. Fala mal da tua igreja lá fora. Fala mal dos teus pastores lá fora. Isso é imaturidade. Sabe o que a igreja madura faz? Ela elogia lá fora e ela resolve em particular. Porque tu faz parte desse corpo. Se esse corpo adoecer, desfalecer, tu vai junto. Então guarda a vida da igreja, guarda a vida dos teus irmãos, se ofende o teu irmão, tá te ofendendo. Se machuca o corpo, a cabeça sente, o cabeça quem é? É o pastor? É o diácono? É o levita? Não, cabeça é Cristo. Então guarda o corpo de Cristo, assim você vai estar honrando o cabeça, que é Jesus. Então a igreja é uma família. Se fere, todo mundo sente. Cuide desse corpo. Ah, meu irmão. Não se ofende, viu? Não se ofenda facilmente. O maduro não se ofende facilmente. O maduro não leva tudo pro coração. Tem pessoa que tudo leva pro coração. E isso é infantilidade. E isso é imaturidade. Criança que é assim. Ah, não tá mais falando comigo. Tá lá brincando com aquele. Não tá brincando comigo. Não vou mais ser amigo. Não é assim que criança faz? Quando faz uma brincadeira, não convidam ela?
dizem, não vou mais ser amigo. Isso é sinais de imaturidade infantil. A igreja madura, ela é bem resolvida. Não me convidaram, porque é certo que quero conversar particular. Estão falando mais baixo para mim não ouvir, porque certo é para mim ouvir, nem tudo é contigo, meu irmão. Entenda as pessoas que elas às vezes passam por problemas na vida, chegam na igreja num dia ruim, que tiveram uma discussão na família ou alguma coisa que você não sabe. E talvez ela não esteja bem, não está sorrindo como sempre. Para de achar que tudo é contigo. Permita que as pessoas tenham dias ruins. Permita que as pessoas sejam humanas. Nem sempre o pastor vai estar bem, o pastor também tem problema, o pastor também é gente. Não é porque talvez ele não viu, não passou por ti, talvez despercebido, não viu, estava a cabeça no mundo da lua, que ele virou um monstro, não, meu irmão. Talvez ele ele estava, sabe, com o pensamento longe. Sabe quando a gente passa por alguém, o pensamento está longe? Isso pode acontecer com qualquer um, pode acontecer contigo. Para de se ofender facilmente. Aprendi uma palavra e o Senhor tem me ensinado a ser inofendível. O que é ser inofendível? Porque eu acredito que uma igreja madura, uma igreja inofendível. Eu aprendi que o que falam sobre mim é uma coisa, fala sobre elas. Eu não posso impedir o que falam sobre mim. Agora, o que eu recebo, o que eu faço com a ofensa, deu uma escolha minha. E eu escolho não colocar para dentro de mim. E eu escolho não deixar isso minar o meu coração. Eu aprendi a ser inofendível. Eu aprendi a entender que a pessoa só dá o que ela tem. E que todos nós estamos em processo de crescimento. E talvez essa pessoa ainda precise de um leitinho. Agora eu que já tenho recebido alimento sólido, preciso ser diferente. Pegar essa ofensa e arrancar de mim. Eu ainda dei um exemplo que uma vez eu escutei que eu achei interessantíssimo. Sobre alguém que é picado por uma cobra. Quando alguém é picado por uma cobra, meu irmão, ele não sai correndo atrás da cobra pra matar ela. Porque quando o veneno entra, tu não tá preocupado com a cobra, tu quer tirar o veneno dentro de ti para que tu não morra. E é isso que nós temos que fazer com a ofensa. Quando lançam dentro da gente, é a imaturidade de querer ir atrás de quem ofendeu e revidar. É a imaturidade de querer ir atrás da pessoa e descontar, pagar na mesma moeda. O maduro fala, Senhor, eu não aceito isso que falam sobre mim. Arranca isso de mim, não deixe que isso me contamine e abençoe a pessoa. E cuide do seu coração. Não fica se explicando o tempo inteiro, sabe? O imaturo, ele quer ficar se explicando o tempo inteiro, se justificando o tempo inteiro, meu irmão. O Senhor vem buscar uma igreja madura. A maturidade nos dá acesso. Você é herdeiro, mas você só vai ter acesso às coisas do seu pai quando você for maduro o suficiente. O Senhor não vai desperdiçar os sonhos dele na mão de pessoas imaturas que não saberão lidar. O Senhor não vai. Eu dei um exemplo para a igreja de quando meu filho está sozinho no quarto fazendo bagunça porque ele é criança. E eu chego lá, eu vejo aquela bagunça, tudo aquilo que ele fez sem entender, estragou tanta coisa. Só que quando eu coloco outra criança com ele no quarto, o estrago é maior. Porque duas crianças junto colocam o terror, como diz. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Que dois imaturos na fé não podem dar muito tempo juntos sozinhos. Porque um vai contaminar o outro. Um vai influenciar o outro. Os dois vão fazer uma baderna. Se você entende que você é novo na fé, procure alguém maduro na fé para te orientar. Não procure outro imaturo. Porque a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. Os dois vão cair no abismo. Entende? Então precisa uma pessoa madura chegar num ambiente onde tem uma criança fazendo um estrago e falar, tá errado. Não faz assim, tu tá estragando teus brinquedos. Tu tá estragando tudo. Porque o imaturo ele não percebe o que ele está fazendo. Só uma pessoa madura consegue perceber o que o imaturo está fazendo e dizer, meu irmão, vem cá, tu tá errado, calma, para por aí. O estrago vai ser grande. Amém, meu irmão? Você percebe que é maduro pelas suas ações, pelo que sai da sua boca. Tome cuidado com quem fala demais. Quer observar se alguém é maduro? Preste atenção nas palavras dela. Preste atenção no que sai da boca dela quando ela está com algum grupinho de pessoas. Nós percebemos quem são maduros pelas ações. Tem ações sábias, maduras diante de Deus, meu irmão. A nossa salvação é individual. O Senhor vai vir nos buscar. E o que nós temos para entregar para o Senhor? O Senhor está nos entregando essa manhã um alimento sólido. Tu tem duas opções. Mastigar esse alimento, mastigar, ficar ali, sabe?
remoendo aquilo ali, engolir, fazer aquilo faz tu crescer. Ou cuspir, dizer isso não é pra mim, não quero saber. Contei a história também de uma amiga minha que levou a menina dela no pediatra. O pediatra falou, olha só, até agora era só leite. Até agora o leite deu certo, mas se tu continuar dando só leite, ela não vai crescer. Ela não vai crescer. Quero te dizer, não dá pra ficar só com leite a vida inteira. Nós precisamos de um alimento que nos coloque no prumo, no trilho novamente. Porque é muito fácil nós sairmos do trilho. Nós tropeçamos em pequenas pedras, não é em pedra grande. É em pedra pequena que nós tropeçamos, em erros pequenos, que tem afastado nosso coração de Deus, que não nos tem deixado pegar a chave de acesso da maturidade. Amém, meu irmão? Amém? Não revide ofensas, não se ofenda facilmente. Sabe, meu irmão, a maturidade é um bem precioso que o Senhor nos dá. A maturidade é algo tão precioso, sabe? Muito precioso. E ela é tão preciosa, a maturidade, que ela faz a gente se calar muitas vezes quando a gente quer se justificar. A maturidade, ela faz com que a gente fale menos, escute mais. Sabe, a gente não precisa ficar falando. Uma coisa que a gente aprende quando vai ficando maduro é que a gente não precisa ficar falando o tempo inteiro. Entendeu? Porque o provérbio diz que a sabedoria muitas vezes está em a gente ficar em silêncio. Em silêncio. O maduro, ele tem um olhar bom. Ele consegue ver o lado bom das pessoas. Ele consegue olhar para aquele 9% de bom que a pessoa tem, porque o imaturo, ele sempre vai olhar para 1% que a pessoa talvez não agrade ela. O imaturo vai achar cabelo em ovo, coisa onde não tem. O imaturo, ele vai querer fazer contenda, divisão. A Bíblia diz que aquele que não junta, espalha. Aquele que não é comigo, contra mim é. Então, meu irmão, ninguém é perfeito, nem tu é perfeito. Sabia que tu não é perfeito? Sabia que tu não é um alecrim dourado? Que tu tem defeitos e mesmo assim as pessoas te amam? Ame as pessoas mesmo com os defeitos que ela tem. Olhe para tudo de bom que ela tem. Olhe para tudo de bom que ela tem. Mas tem gente que só sabe ver defeito. Sabe, meu irmão? Alimento sólido cresce, amadurece. Cresce, amadurece. Sabe outra coisa que o maduro faz? Ele admite erro. Eu sempre digo que a humildade é sinônimo de maturidade. Nós vemos o quanto madura a pessoa é, por quanto de humilde ela é. Quando nós somos maduros, a gente admite erro, a gente não tem problema de dizer eu errei. Me perdoa, eu errei. Maduro não tem problema de confessar erro, de admitir erro e de retornar para o caminho certo. Porque o maturo, ele sempre acha que não, se ele errou, a culpa é do outro. Ele errou porque o outro fez isso, ele errou porque o outro fez aquilo, então a culpa é do outro, não é dele. Maturidade traz humildade no nosso coração. Quanto mais perto de Jesus a gente está, quanto mais a gente conhece Jesus, mais humilde a gente fica. E o filho pródigo, ele saiu de casa falando, me dá o que é meu, me dá a minha herança, me dá os meus direitos, me dá. Mas quando ele saiu de casa, passou pelo processo, ele voltou para casa do pai, ele disse, me usa, faz o que tu quiseres de mim. Porque o imaturo me dá, só quer, é tudo para ele, só pensa nele, é egocêntrico. Mas o maduro fala, Senhor, eis-me aqui, faz o que tu quer de mim. E para finalizar, eu quero te dizer algo sobre as pessoas maduras. As pessoas maduras, elas não se frustram facilmente. Sabe por quê? Quer uma dica para tu não se frustrar tanto como tu se frustra? Porque tem pessoa que vive sempre frustrada. Ah, porque o fulano fez para mim. Porque o ciclano fez para mim. Meu patrão fez para mim, meu marido fez para mim, minha esposa, o pastor, todo mundo faz para ele, gente. Quer aprender a não ficar tão frustrado? Não cria expectativa das pessoas. Ninguém é perfeito. Não cria expectativa. A tua expectativa tem que ser
única e exclusivamente naquele que não erra, naquele que é perfeito, que é santo, inigualável, Jesus Cristo. Não crie expectativa. Aprenda apenas a amar. E entenda que elas vão errar, como você também vai errar. Nós não somos perfeitos, mas estamos em constante evolução. Amém? Estamos numa escola de aperfeiçoamento. Sai da igreja, não sai. A igreja é o corpo que te afia, ferro com ferro, que te fortalece. A igreja é o hospital. É o lugar certo para nós que estamos crescendo, querendo sermos curados e sarados. Não sai. Fica firme, meu irmão. Mas olha para você, ao invés daquele que só quer encher a barriga espiritual, encher a barriga, encher a barriga, encher a barriga. E dizer, opa, Senhor, agora eu quero transbordar o que o Senhor está fazendo em mim. Não acaba em mim, Jesus. Sabe, talvez você está vendo coisas que ninguém está vendo, você está dizendo, meu Deus, que está tudo errado. Isso aqui tá uma bagunça. Olha ali, nunca tem água. Irmão, se é tu que tá vendo que nunca tem água, o Senhor tá falando para ti, bota água. Vai lá, serve a tua igreja. Ah, mas nunca tem folha para as crianças. Irmã, tu tá vendo isso? Compra as folhinhas para as crianças. Seja maduro. Ou então, pastor, tá faltando folhinha para as crianças, como é que tá a verba da igreja? Eu vou dar folha para a criança. O maduro, ele pega uma situação que pro imaturo seria motivo de falácia e tenta resolver. O maduro, ele resolve problema. O maduro sabe resolver conflito com sabedoria. Entende? Cristão maduro unifica, junta, agrega. Nós somos chamados para ser pequenos cristos, o mais parecido com Cristo. O Senhor nos chama para chegar à estatura do varão perfeito, à estatura da plenitude de Cristo, para que a gente venha acessar coisas. E a Bíblia diz, chega à estatura do varão perfeito para que você não seja como um vento levado, que tudo te leva. Ai, você tá bem, você hoje não tá, hoje eu quero ir, amanhã não quero. Você é inconstante, porque o imaturo, ele é inconstante. Na hora de assumir a nossa maturidade, tá na hora de crescer. Pega essa palavra, medita nela. Pede pro Senhor, Senhor, me dá maturidade. Senhor, eu quero ter acesso, sabe? As coisas que tu tem pra mim, eu não quero ficar rodando na prova sempre. Eu quero ser aprovado por ti, Jesus, me faz crescer. Quero subir níveis mais altos contigo, Jesus. Nos ensina, Pai, a ser uma igreja madura, pessoas maduras, pessoas que podem direcionar os que estão chegando agora, os bebês da fé. Mas nós não podemos ficar a vida inteira tomando leite. O Senhor nos chama para um tempo de mais profundidade com Ele. Amém?